As bruxas, esses seres horripilantes, malévolos, que fazem pacto com o diabo, que comem criancinhas. São tantas as histórias absurdas que contam sobre as bruxas, né? Pois hoje nós vamos falar sobre os melhores filmes e séries sobre bruxas. Mas nós não vamos falar aqui dos filmes infantis e nem tampouco de comédias ou de filmes de terror, ok? Nós selecionamos filmes reais ou aqueles que chegam mais perto disso. Filmes que tocam a alma e que nos fazem chorar, pensar e ter uma visão do que realmente é ser uma bruxa ou que realmente foi ser uma bruxa na época da Inquisição. Então prepare-se para cenas fortes, comoventes e lindas, apaixonantes. Esperamos que vocês gostem, porque foi uma seleção feita com muito carinho para você que tem alma de bruxa. E vamos começar com uma série italiana linda, La Luna Nera, a Lua Negra. No século XVII, mais precisamente em 1600, uma jovem chamada Hades é acusada de bruxaria e ela fica sem escolha, então se vê obrigada a fugir para não morrer. No caminho, na fuga, ela conhece um grupo de mulheres que vivem escondidas por serem acusadas também de praticar magia negra. E assim começa a viver uma nova realidade que lhe traz escolhas bem difíceis. Com foco na Inquisição e na caça às bruxas, essa série tem uma temporada com 6 episódios. Ela é baseada no famoso romance homônimo, né, de Tiziana Triana, e é estrelada por Nina Fotaras, que é a Hades, interpreta a Hades, a protagonista. A trama acompanha a Hades, que é uma parteira de 16 anos, que se refugia então nessa casa onde vive essa comunidade de estranhas mulheres. Hades é acusada de feitiçaria devido à morte de um recém-nascido, que ela teria feito parto, né? E tudo só piora quando ela precisa escolher entre o amor proibido por Pietro, que nada mais é do que o filho de um caçador de bruxas, ou se tornar a líder do grupo de mulheres que a acolheu. A série é linda, ela foge do tradicional enlatado americano, conta com vários cenários históricos e o mais legal é que quase 100% da produção e o elenco dessa série é composto de mulheres. E o outro filme, então, o segundo que nós selecionamos, ele é de 1996 e não podia faltar aqui porque é um clássico lindo, As Bruxas de Salem. Ele é estrelado por Daniel Day-Lewis e Winona Ryder. É um filme aclamado pela crítica, porque ele vem recheado de suspense, é uma história poderosa que trata de paixão, ciúme, paranoia, maldade e traição. É uma história que se passa no ano de 1692, em Massachusetts, nos Estados Unidos, quando haviam pequenos vilarejos cujo objetivo de vida maior de todos os moradores era servir a Deus. A história narra que um grupo de adolescentes são vistas à noite na floresta e são acusadas de estarem a serviço do diabo. Com o tempo, o povoado é tomado por uma histeria coletiva e começam a bradar contra a bruxaria. E como não poderia deixar de ser, as meninas passam a ser arrancadas das suas famílias, dos seus lares, para serem queimadas vivas em praça pública, para o deleite daqueles que trabalham a favor de Deus. E é nessa trama que ocorre o romance de Abigail, que é a Winona Ryder, e o John Proctor, que é o Daniel Day-Lewis, um fazendeiro casado que se envolveu com Abigail.
que era sua serva. E assim que se dá por satisfeito, ele termina o caso e a despede. Como vingança, Abigail provoca a ira do vilarejo ao acusar a esposa de John de bruxaria. O filme narra exatamente a realidade que era conhecida na época. É triste, é pesado, mas era a realidade da época, ok? Bom, e o outro filme que nós selecionamos para você é A Bruxa. Ocorre na época da Inquisição, em plena Inquisição. Dessa vez em 1630, na Nova Inglaterra, como era chamado os Estados Unidos na época. A trama fala de uma família tradicional cristã com 5 filhos que mora numa comunidade extremamente religiosa, até serem expulsos devido a acusações de que sua fé era diferente daquela permitida pelas autoridades. E assim essa família se vê obrigada a morar num local isolado, no bosque, e passam todo tipo de privação, inclusive escassez de comida. Não bastasse toda a desgraça, um certo dia o bebê recém-nascido dessa família desaparece. E surge todo tipo de dúvida, né? Teria sido esse bebê devorado por um lobo? Teria sido levado por uma bruxa? E é nesse clima que a família enfrenta os seus maiores medos e o seu lado mais condenável. E vale lembrar que durante a Santa Inquisição, qualquer desvio de religiosidade era tido como uma grave ameaça ao funcionamento da comunidade. A família protagonista desse filme é dona de uma moral rígida que acreditava nas forças malignas que habitavam a floresta e ao mesmo tempo carregam em si a culpa típica da moral cristã que pregava-se na época. A colheita que não dava certo e eles julgavam-se punidos por algum pecado. Tudo que acontecia de errado era tido como uma punição divina, né? Isso funcionava na época e é incrível que funciona até hoje, né? Esse filme ele é extremamente sensível. Ele não carrega aquela paranoia de sustos que acontecem a toda hora, de sombras da noite, tão comuns, né, nos filmes de terror que falam de bruxa. Ele é um filme que trabalha com maestria a culpa que cada um dos personagens carrega, desde o nascimento. A culpa. Culpa esta que a Igreja Católica soube plantar tão bem em cada um dos seus seguidores. E a próxima obra que nós separamos para você é um filme premiado, um filme espanhol. Ele trata da história que conta a maior queimada de bruxas de toda a história europeia. Ele trata de 5 amigas presas por autoridades que caçavam e queimavam todas as jovens mulheres que acreditavam ser bruxas, sob as mais diversas alegações. Na época era uma loucura as alegações. Era porque eram muito bonitas, ou porque eram muito inteligentes, ou porque eram muito ruivas, ou porque tinham um sinal de nascença. Tudo era motivo para ser bruxa. Essas 5 amigas, para escapar da morte, elas se viram obrigadas a realizar um ritual de sabá, onde supostamente conversavam e se relacionavam com o diabo. E o mais incrível é que esse enredo ele foi baseado em fatos reais. E apesar do filme ser espanhol, a história de fato ela ocorreu na França no ano de 1609. E vale saber que a Inquisição ela se estendeu pela Europa e o objetivo era purificar o continente. A caça às bruxas foi fortemente estimulada e entre os anos de 1609 até 1614, mais de 7.000 plebeus suspeitos de cometer satanismo e heresia foram perseguidos, mais de 6.000 foram queimados e outros 5.000 morreram enquanto estavam presos.
Este filme, ele é um filme muito forte e nós não recomendamos para pessoas sensíveis. Ele traz à tona memórias terríveis de uma época onde prevaleceu a maldade e onde, mais uma vez, usaram o nome de Deus da forma mais perversa que um ser humano pode utilizar. É um filme pesado e se você não for um ninja, não assiste porque ele é bem traumático, ok? E nós vamos finalizar com uma série linda que eu deixei por último porque é uma das minhas preferidas. Nós vamos falar aqui de Outlander, que tem 8 temporadas com 67 episódios. E eu sei que muitos vão dizer, mas Outlander não tem nada a ver com bruxaria. Me desculpe, mas tem. Se a Claire, que é a protagonista do filme, juntamente com a filha, não forem bruxas, eu não sei o que é ser uma bruxa. E agora que você já sabe que a Claire, juntamente com a sua filha Brianna, são bruxas e das boas, vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa série. É uma série cheia de ação, de drama, tem muita história, muito romance, fantasia. É a receita perfeita para se tornar uma série comovente e ela vai fazer você se envolver por inteiro com a família Fraser. A história se passa em 2 tempos, sendo que o primeiro ocorre na Segunda Grande Guerra, onde Claire é uma enfermeira que tenta se aproximar do marido, quando durante uma viagem a 2 pela Escócia, ela acaba descobrindo um portal do tempo e é transportada para o ano de 1743. É pós-Inquisição, nesse caso, ok? E então ela conhece o belo Jamie Fraser, um valente escocês pelo qual ela se apaixona. Mas a trama traz também o encontro com Jack Randall, que é um perigoso antepassado do seu marido e que passa a perseguir a Claire. A série traz bem mais do que romance. Ela é uma aula de história contada de forma instigante. Prepare-se para cenas de violência, mas violência mesmo, tá, gente? Tem estupro, é bem forte também. Mas é a realidade, né? Também tem cenas de muita paixão, resultado de uma ótima química entre o casal protagonista. A trama relata, além de um relacionamento apaixonado, a culpa de Claire quando tem o seu coração dividido entre 2 homens completamente diferentes. São 2 mundos também diferentes e 2 vidas que não podem ser conciliadas. Essas são as séries e os filmes que recomendamos para você, que gosta, né, de boas histórias, que sabe que é bem melhor quando a história tem aquela quê de realidade, né? E não fica só na ficção, como é o caso das comédias, das bruxas, dos filmes de terror, coisas absurdas que a gente sabe que tem por aí. Esses filmes e séries, eles são bastante reais e vai transportar você com certeza para uma época das bruxas. Depois de assistir, deixa aí nos comentários o que você achou, qual dos filmes ou séries que você mais gostou. Nós vamos adorar saber a sua opinião, ok? Aproveita, faz aquela pipoquinha gostosa, um bom filme para você. Fique com as bênçãos da deusa e blessed be!